Abra sua Bíblia, amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu quero ler com você, capítulo 25 de Mateus, verso 14 ao verso 30. Meu irmão, o que eu quero falar hoje é sobre algo da terra. É algo que é deste mundo material, desse mundo físico, mas que impacta o nosso relacionamento com o céu, impacta o nosso relacionamento com Deus. Quando você ouvir esse título, o título dessa mensagem, eu quero te pedir em nome de Jesus, não feche o seu coração. Não se sinta contrariado por ouvir o tema dessa mensagem, pois o que você vai ouvir vai ser de uma forma que talvez você nunca tenha pensado antes. É como Deus pensa sobre finanças, é como Deus pensa sobre dinheiro. Será uma palavra de ensino, uma palavra de orientação, de ensino de princípios bíblicos da palavra de Deus, que vão nortear, que vão transformar, vão mudar a forma que você encara o dinheiro ou que você encara as suas finanças domésticas ou as suas finanças na sua vida. Eu não vou falar como se fala normalmente no mercado financeiro, como falam os coaches. Eu não vou falar como se fala em grande parte das igrejas, mas eu vou falar como se fala na Bíblia. Como Deus pensa sobre o dinheiro e sobre finanças. Para Deus, dinheiro tem a ver com relacionamento. Pelo que eu conheço da Bíblia, eu não acredito que dinheiro possa resolver problemas financeiros. Os problemas financeiros são resolvidos no coração, são resolvidos dentro de nós. É reconhecimento, arrependimento e posicionamento, que o pastor Alessandro pregou semana passada. É posicionamento de decisões, de posições, de crenças e de atitudes. Para que você se resolva financeiramente, você precisa buscar um relacionamento correto com Deus e um relacionamento correto com o dinheiro. Esse assunto traz muita confusão. E eu me confundi, como eu disse, durante muitos anos da minha vida. Eu cometi erros financeiros. E isso causou muitos problemas para mim e para minha família. Eu sempre ganhei dinheiro. Sempre fui muito bem empregado. E hoje eu não sou empregado, hoje eu sou servo. Mas quando eu trabalhava no mercado, trabalhei em multinacionais e ganhava muito bem, ganhava muito dinheiro. Mas administrava da maneira do homem e não da maneira de Deus. Porque eu não olhava para a Bíblia, mas eu olhava para mim mesmo e para as coisas do sistema financeiro deste mundo. E eu cometi muitos erros. E como eu disse, eu pedi para as crianças fiquem, adolescentes e juniores, prestem atenção. Adultos também, mas prestem atenção. Eu queria pedir que se você pudesse, se não for uma incontinência urinária, ou se não for uma sensação de desmaio, não saia, por favor. Fique atento. Nós temos apenas 30 e poucos minutos para falar sobre esse tema. Eu quero ser direto. Então, aguente 30 minutos, por favor, sem se levantar e sem sair. Porque o que Deus tem para falar para você nessa noite pode mudar a sua história. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler essa parábola que está no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. Eu vou ler na versão da Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar comigo. Vai ser projetada a versão da linguagem de hoje, mas é o mesmo texto. Leiamos, irmãos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito.
venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui, Senhor, está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde eu não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse e o recebesse de volta, fosse com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10 talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Essa palavra é tão forte, essa palavra é tão contundente, essa palavra, Senhor Deus, traz tantas dúvidas e tanta confusão, mas eu creio no Espírito Santo de Deus, que vem para trazer a compreensão, para trazer o entendimento, que traz transformação até de palavras, e faz as palavras se convergirem, e faz as palavras se transformarem em palavras compreensíveis. Então, em nome de Jesus, que essas palavras, as palavras do Senhor, através da minha boca, possam sair com clareza, e que os ouvidos aqui possam ser tocados, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para ouvir e serem iluminadas as nossas mentes, para entendermos tudo o que for falado aqui nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. O que realmente importa, nós vamos entrar no texto, mas o que realmente importa. Lucas 16, 11, Jesus diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não são dignos, não são fiéis para administrar as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as riquezas eternas, verdadeiras a vocês? É o Senhor Jesus falando. O pastor batista norte-americano Martin Luther King tem várias frases de efeito, mas uma das frases que me chama a atenção é a seguinte frase. Ele dizia: só existem 2 dias que importam em nossas vidas. É o dia de hoje e é aquele dia. E ele estava se referindo ao dia, o último dia em que nos encontraremos com o Senhor. Muitas usam essa frase e dizem: o que importa na sua vida é o dia que você nasce e é o dia que você morre. Não está errado, porque no dia que você morrer, você vai se encontrar com o Senhor. Amém? Vai ser o seu encontro com Deus. Mas Martin Luther King também falava sobre aquele dia, o último dia, em que estaremos diante do grande trono branco do Senhor, está lá em Apocalipse. E seremos julgados pelas nossas ações, seremos julgados pela nossa atitude diante dos ensinamentos e diante da palavra de Deus. Quando ele falava sobre aquele dia, que nós estaremos diante de Deus, para sermos avaliados por tudo o que realizamos em nossas vidas aqui na terra. Essa passagem que nós lemos fala sobre uma dessas avaliações. O texto começa dizendo: e o reino de Deus é assim. E aí nós começamos a ler sobre o homem que saiu e deu talentos aos seus servos. E a visão de Deus sobre finanças, a visão de Deus sobre dinheiro, é de nós sermos administradores fiéis. A Bíblia usa a palavra mordomos, que significa administradores. A Bíblia fala mais sobre dinheiro, cerca de 2.350 vezes está sendo projetado, do que sobre o céu, 742, sobre o inferno, 22 vezes, sobre a fé, 247, e sobre amor, 290. Só a palavra Deus, só o nome Deus, aparece mais de 3.800 vezes, ou seja, é a palavra que aparece mais que dinheiro. Por quê? Porque Deus e o dinheiro fazem a divisão, muitas vezes, entre o que as pessoas se importam. Deus aparece, e é por causa do dinheiro competindo com Deus, pela influência, pelo controle do dinheiro nas nossas vidas,
é que a Bíblia trata tantas vezes sobre o dinheiro. Porque, afinal, a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai falar assim, mas deveria falar só de Deus na Bíblia. Mas está provado que Deus, conhecendo os nossos corações, conhecendo as minhas intenções, as suas intenções, Ele sabia que a grande competição nas nossas vidas, no meu coração e no seu coração, seria entre Deus e o dinheiro. Deus quer que você entenda o que é ter um relacionamento correto com Ele e um relacionamento correto com o dinheiro. Essa passagem que nós lemos fala sobre a propriedade de Deus sobre as coisas. Ele é dono de tudo, Ele é Senhor. Deus tem um sistema totalmente diferente comparado ao sistema deste mundo. São sistemas opostos. Na economia do homem, nós nos consideramos donos das coisas. Todas as propagandas deste mundo, na televisão, na internet, tudo que se faz de marketing, de propaganda comercial, é para te convencer a se tornar dono de alguma coisa, comprando algo, para possuir mais as coisas, e para que você receba a sua identidade das coisas que você compra, das coisas que você possui. Mas na realidade, nós não somos donos de nada. Nós somos simplesmente administradores. Ou seja, temporariamente, por alguns anos, se você conseguir viver como eu espero viver, 90 anos, esse será o tempo que você poderá administrar o seu dinheiro e as suas finanças. Não mais que isso. Deus fala claramente que nós não somos os donos. Somos apenas os administradores dos talentos que Ele nos confia. E que temos que ser encontrados fiéis na administração dos nossos talentos que Ele nos confiou. E que temos que ser encontrados fiéis na administração dos bens que são dele. Filhos são herança do Senhor. A terra é o Senhor quem dá. Tudo é dele. Isso faz sentido para você? Você está entendendo o que eu estou falando? Jovens, juniores, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Você entende isso? Você não é dono, Deus é o dono. Então, mesmo que você não tenha trazido essa noite, mas quem aqui tem celular? Quem possui um celular? Levante uma de suas mãos, por favor. Por favor, abaixa. Eu vou começar tudo de novo. Você não entendeu nada. Você não tem nada. Seu celular não é seu. Nada é seu. Tudo é do Senhor. Nem você é de você mesmo. Mas eu estou brincando, não vou começar. Eu sei que vocês entenderam. Foi uma pegadinha que eu fiz. Foi uma pegadinha. Mas Deus é dono de tudo. Deus é. Você pertence a Ele. Ele é dono seu. Seu telefone é dele. A sua vida é dele. Não é só o seu celular, mas a sua casa, a sua família, tudo é do Senhor. A Bíblia fala disso o tempo todo, meus irmãos. São 2.350 vezes aparecendo palavras relacionadas a dinheiro e finanças. Salmo 24, número 1, 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vive. A Bíblia fala disso o tempo inteiro. A terra, o céu, tudo que existe pertence a Deus. Isso é uma ótima notícia para mim e para você. Você não é dono de nada. Tira a atenção, tira o peso dos seus ombros. Você não precisa ficar perdendo sono por causa dos bens que você tem, por causa do dinheiro que está aplicado na bolsa, e a bolsa pode cair, ou o dólar pode subir. Se você entende esse princípio de que Deus é dono de tudo, o principal princípio é a base das finanças, a maneira de Deus. Seu carro pertence a Deus, sua casa pertence a Deus, seus filhos pertencem a Deus, você está administrando apenas para Ele. Quando eu lembro da história de Jó, e você lembra também, eu vejo que ele perdeu seus funcionários, ele perdeu tudo o seu gado, ele perdeu todos os seus bens, perdeu seus negócios, perdeu todos os seus filhos, 7 rapazes e 3 moças ele perdeu. Todos foram levados no mesmo dia. E Jó responde a isso com a seguinte palavra, Jó, capítulo 1, verso 21. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a atitude de alguém que perde alguma coisa. Não se desespere se você perdeu alguma coisa. A palavra de Deus diz: pastor, é difícil, eu sei que é difícil, eu sou o pai. Eu sei muito bem, eu não posso nem imaginar. Eu não quero nem imaginar. Mas essa atitude aqui de Jó é diante da perda de 10 filhos. Não foi a perda de um filho. Foi a perda de 10, 7 homens e 3 moças. Filhos de Jó morreram juntos no mesmo dia.
E Jó dá essa resposta, essa consciência, essa certeza de que não era dele, os filhos não eram dele, os bens não eram dele, os camelos, as ovelhas não eram dele, eram de Deus. E Deus deu e Deus levou. Quando nós tomamos essa consciência, as coisas começam a mudar na nossa atitude, no nosso enfrentamento diário das nossas lutas e dificuldades. Jó não se decepcionou, ele não se desesperou por ter perdido tudo, ele sabia que Deus é dono de tudo, Deus era dono dos seus filhos, era dono de tudo que ele tinha. Então ele podia dizer, eu vim nu, eu vou sair daqui pelado, louvado seja Deus. Não sei, eu queria que você pensasse nessa palavra pelado, mas pensa em você, não pensa em mim, por favor, pensa em você. Porque pelado não tem bolso, pelado não tem carteira, pelado não consegue levar a escritura para lugar nenhum, pelado não leva o DUT, não leva o documento do carro. É isso que Jó estava querendo dizer. Caixão não tem gaveta, apesar de ter gente sendo sepultada em gavetas, né? Mas não dá para botar muita coisa lá. Confie em Deus, porque Ele é o provedor da sua vida. Então seja fiel com aquilo que Deus te dá, em cada área da sua vida. Muitas vezes nós entramos em dívidas, nós entramos em derrota financeira porque nós não esperamos a provisão de Deus. Nós confiamos mais nas nossas ideias e nas nossas técnicas financeiras e administrativas do que em Deus. Nós precisamos aprender a estar contentes e ser fiéis com as coisas que já temos. Quando nós administramos fielmente o nosso dinheiro, nós temos uma comunhão muito mais íntima com Deus, com Cristo. Olha o que o texto fala no verso 21. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem entende que Deus é dono de tudo e tem um relacionamento fiel com Deus para se relacionar com o dinheiro, está sempre alegre participando da alegria do Senhor. Você terá o seu caráter refinado, desenvolvido através do uso fiel do dinheiro. Ou você se torna senhor do dinheiro, ou o dinheiro se torna o seu senhor. A realidade é essa, é uma questão de relacionamento. Na Bíblia, o dinheiro é considerado o medidor do caráter verdadeiro da pessoa. Se não me engano, Abraham Lincoln diz, se você quer conhecer o caráter da pessoa, dê poder a ele. Então é a mesma coisa, se você quer conhecer o caráter da pessoa, dá dinheiro para ele. E você vai conhecer exatamente como é o caráter dele. Quando você aplica os princípios da economia, das finanças de Deus, as finanças da maneira de Deus, você experimenta o seguinte, você vai começar a sair das dívidas, se você tem dívidas. Você vai gastar de forma mais sábia e vai gastar menos do que você ganha. Você começará a economizar para fazer alvos e investimentos futuros e ter projetos futuros com sucesso. E você doará ainda mais para a obra de Deus e para os necessitados. Essas são as atitudes de quem entende os princípios das finanças à maneira de Deus. Na economia de Deus, dar é mais vantajoso que receber. Lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo está falando aos discípulos e ele diz assim, a outros discípulos, não os de Jesus, mas aqueles que tinham se convertido. Lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. Há maior felicidade em dar do que receber. Essa é a realidade do Deus que servimos. Deus deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Ele não barganhou, Ele não negociou, Ele não nos vendeu. Ele deu Jesus Cristo. Aquilo de mais importante que Ele tinha. Algo de maior valor do céu para Deus é o seu Filho Jesus. Era o relacionamento de Deus no céu. Deus ficou sozinho por alguns anos. Anos da terra, porque para Deus não existe tempo cronológico. Mas Deus ficou sozinho no céu, porque Jesus estava aqui. Jesus saiu do céu. Paulo fala isso em Filipenses 2. Não levou em consideração a sua glória, tomou forma de homem, se humilhou e veio passar um tempo conosco. E nesse tempo, Deus estava sentindo falta de Jesus. Por isso que eu costumo dizer, se você pede para Deus, Deus manda Jesus logo, Deus vai falar, mas ele chegou agora há pouco, deixa ele mais um pouco aqui comigo. Deus deu ao seu Filho para nos salvar, porque Ele nos amou, Ele amou a você e amou a mim. Na economia de Deus, a Bíblia afirma que é muito melhor dar do que receber. Na economia do mundo, na economia do homem, nós somos ensinados e forçados a ganhar mais, mais, mais. Quanto mais, melhor. Foi Jesus que disse isso. Paulo está dizendo, como disse Jesus, lembrando as palavras de Jesus,
é muito melhor dar do que receber. É muito mais feliz dar do que receber. Nossa atitude quanto a isso precisa mudar. Não só sobre o que temos que ganhar, mas sobre o que precisamos dar. Quando você entende o princípio das finanças da maneira de Deus, você se amolda à imagem de Jesus Cristo. O nosso Deus é doador. Nosso Deus não é recebedor, Ele é doador. Quando você dá alguma coisa, você está se tornando mais parecido com Deus, mais parecido com Cristo. Eu não estou aqui para te pedir dinheiro, mas estou aqui para te ensinar como Deus quer que você se relacione com o dar. A nossa igreja tem uma linda e grande visão. Nós queremos ganhar e cuidar de vidas, e cuidar bem delas. E esse alvo só será alcançado quando você passar a se dar pelas vidas que Deus tem colocado diante de você para você cuidar. Dar do seu tempo, dar da sua casa, dar das suas roupas, dos seus calçados, da sua comida, do seu ombro, das suas palavras, do seu amor, do seu dinheiro, para abençoar a vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Porque é muito mais abençoador dar do que receber. É o que a palavra de Deus nos ensina. O que eu quero dizer para você é que meu Senhor Jesus me ensinou isso. E se meu Senhor Jesus viveu isto, eu vou ser um doador todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Porque só há 2 dias que importam na vida. O dia de hoje e aquele dia. Você entendeu isso? Amém? Só tem 2 dias. Entre o dia que você passa a viver e aquele dia em que você se encontra novamente com Jesus, esses são os principais dias da sua vida. Os dias mais importantes. Eu não quero ensinar vocês a serem generosos, porque vocês já são generosos. O problema é que normalmente nós somos generosos conosco mesmo. É a gente que é o principal foco da nossa generosidade. Nós sempre estamos pensando em nós mesmos com a nossa generosidade. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus primeiro. Eu estava vendo essa semana algumas reportagens e o jornalista Alexandre Garcia fez uma reportagem sobre uma notícia que saiu da escolha dos países mais felizes do mundo. Os países mais felizes do mundo, uma lista de 150 e poucos países. O Brasil está em 32º lugar. E o primeiro colocado é a Finlândia. Aí eu fiquei pensando, mas Finlândia, a temperatura média lá é 20 graus negativos no ano. A Finlândia passa 6 meses sem sol. Você já ouviu falar do sol da meia-noite? É os outros 6 meses que passa sol dia e noite. E a gente com um sol maravilhoso, com praias maravilhosas, com os dias bem reguladinhos, e o nosso país é o 32º colocado. Mas sabe quais são os índices que medem a felicidade dos países? Em primeiro lugar, renda per capita, é recurso, porque nós estamos tratando da finanças do mundo. Mas, interessante, é renda per capita, é educação e é generosidade. Olha só. Quanto mais generosos os povos, mais felizes eles são. A palavra de Deus está sendo exercida no mundo. Se você não tinha entendido isso ainda, preste atenção, por favor. Faça seu plano financeiro colocando Deus em primeiro lugar. Um orçamento à maneira de Deus e não à maneira dos homens é uma questão de aliança com Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e diz para Jesus que você entrega a sua vida a Ele, que Ele passa a ser o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador, mas que Ele é o Senhor da sua vida, você está fazendo uma aliança com Deus. É uma questão de relacionamento com Deus, através de Jesus. E eu quero te perguntar uma coisa, com todo respeito. Marido, você gostaria que a sua esposa fosse fiel a você apenas no domingo? Durante os outros dias da semana ela fosse infiel? No relacionamento com você, no seu casamento? Esposa, você gostaria que o seu marido fosse infiel com você todos os dias da semana, menos no domingo? Fosse fiel apenas no domingo? Se você se ofende com isso, me perdoe, mas eu estou fazendo essa pergunta para você entender que a questão de relacionamento com dinheiro é uma questão de relacionamento e uma aliança com Deus. Se você é fiel com Deus apenas no domingo, se você é fiel com Deus apenas quando sobra, você está sendo infiel na administração do que Deus tem te dado. Se você é fiel com Deus apenas em algumas circunstâncias, seria como se você estivesse sendo fiel com a sua esposa ou com seu esposo em apenas alguns momentos. Essa é a realidade.
É questão de relacionamento. Não é questão de moeda. É questão de relacionamento. E eu quero fazer uma ilustração aqui para você entender com mais clareza isso. Como que é o orçamento das finanças do mundo, a visão do homem, do ser humano. Esses aqui são os baldes. Eu vou colocar isso aqui primeiro, mas eu quero... Olha, trouxe dinheiro para o culto, ó. Não é pecado não, viu, irmão? Esse aqui, ó, esse aqui é o balde do seu salário. Eu vou fazer uma conta bem redondinha para não ficar difícil para fazer conta, né? Para a gente não perder tempo. Mas todo mundo fica esperando, ó, o balde está vazio, não tem nada. Ó. Chega no dia 30, né? 31, está assim o balde de todo mundo. Né? Aí você vai e recebe o seu salário. Está aqui, ó, R$1.000. Tá? Se você ganha 10 mil, só multiplicar por 10. Mas ó, R$1.000, seu salário. Entrou no balde. Oh, glória, aleluia. Estou feliz, recebi meu salário. Chega em casa, ô mulher, vamos, pai, trouxe carne. Agora hoje nós vamos fazer um churrasco, né? Aí a mulher bate no seu ombro e fala assim, amor, tem que pagar tudo. Aí ela vai te lembrando, amor, tem que pagar o aluguel. Amor, tem IPTU para pagar. Nós pagamos o aluguel, tem que pagar IPTU. Amor, tem comida, mercado. Amor, tem dívida, estamos devendo. Lá na Marina, estamos devendo lá na Alice. Aí, você vai pegar o dinheiro. Ó, pegou o dinheiro. R$300 de aluguel. Oh, meu Deus. Já não fica quase nada aqui. R$300. Quanto aqui, né? Impostos? R$100 de impostos. O dinheiro está acabando já. Alimentação, Mercado São Gabriel, Benfica, ou Conquista, ou Nandi, R$200. Vixe. Dívida? Meu Deus, R$150. Por que eu fui comprar aquela bota? Por que eu fui comprar aquele sapato, aquele tênis? O que mais? Diversos, ó, saúde, vestuário, transporte, gasolina, oficina, irmão Giovanei, estou devendo para o Giovanei. 150 pila, vai lá, acabou. Aí, dízimo. Mas, se eu pagar o dízimo, como é que eu vou pagar essas outras contas aqui? Ué. Como é que eu vou doar? Como é que eu vou investir? Fazer alguma coisa? Você percebe que aí você passa do dízimo e aí você joga nas outras. E aí você percebe que nos Estados Unidos, o pastor Chuck Bentley, que é o diretor do CRAU, Finanças, que nós fazemos o curso aqui da Universidade da Família, ele diz que o dízimo médio do americano, o brasileiro é diferente, é 2,6%. O dízimo médio do americano é 2,6%. Por quê? Porque não entendeu a finança à maneira de Deus. A finança à maneira de Deus tem que ser assim. Vou tirar o bode aqui. Finanças à maneira de Deus tem que ser assim. Primeiro Deus, depois seus compromissos. Se você viver as finanças à maneira de Deus, você não vai ter dívidas. Você não vai contrair dívidas. Porque você vai saber que você pode investir, que você pode comprar as coisas sem precisar se endividar. Eu vou falar sobre dívidas. Você vai pagar as suas despesas, você vai ter a mesma provisão, mas você ainda vai conseguir dar o dízimo, fazer investimentos e ainda vai conseguir doar. É assim a finança à maneira de Deus.
Nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ao dinheiro. A Bíblia nos fala que nós não podemos servir a dois senhores. Você vai amar mais a um e odiar ao outro. Quando eu fui confrontado com essa palavra, eu fui meditar sobre isso. Eu vi que no final do ano de 2018, nós fizemos, eu e a Carla, alguns planos. E eu fui rever aqueles planos. E eu percebi que naqueles planos que eu havia feito, apenas 2, dos 10 alvos que eu tinha feito, apenas 2, tinham relação com fazer discípulos e com o meu crescimento espiritual e ministerial. Neste dia eu me dei conta que tudo que eu digo, tudo que eu faço na minha casa, na igreja, com relação às finanças, pode ser questionado. Quando eu olho o meu extrato bancário, quando eu olho o meu cartão de crédito, eu vejo que eu tenho servido mais ao dinheiro do que a Deus. Porque todas as contas, os débitos no meu extrato bancário ou no meu cartão de crédito estão envolvidos com gastar, com comprar, e não com investir, com doar, com abençoar. Eu tenho me arrependido e pedido perdão, já disse para Deus: Senhor, eu ainda tenho servido a dois senhores, mas eu quero ter apenas o Senhor Deus Todo-Poderoso como meu mestre e Senhor. Se você estiver endividado, preste atenção. Não é só para quem tem pouco dinheiro ou ganha pouco, não. Isso é para quem tem bens, tem dinheiro. Mas, se você está endividado, você é escravo, segundo a Bíblia. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Se você tem dívida, você tem uma outra forma de Senhor. Esse Senhor pode transformar a sua vida em uma miséria. Isso pode trazer problemas sobre a sua família, para os seus negócios e até para a nossa nação. Nós vivemos na nação mais endividada do mundo, numa das nações mais endividadas do mundo. Nós somos escravos dos bancos e dos países mais ricos. Nós somos escravizados. Para o povo de Deus, na Bíblia, dívida era considerada uma maldição. Deuteronômio 28, que fala até o versículo 14, sobre as bênçãos que vêm para aqueles que obedecem a Deus. Aonde você tocar a planta dos seus pés, você será abençoado. Tudo se transforma em ouro quando você obedece a Deus. Agora, quando você desobedece a Deus, o texto de Deuteronômio 28, 44 diz: Ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele, e ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Se você tem dívidas, você é escravo, e você fica para trás. Você nunca vai ser cabeça, vai ser cauda, escravizado financeiramente. Quem se endivida está tentando adivinhar o futuro, não está na dependência de Deus. E eu quero dizer aqui, ontem nós fizemos uma brincadeira. Cadê a irmã Adriana? Adriana, está lá, tia Adri. Quando a gente fala em dívida, nós não estamos falando em prestações. Não é pecado você comprar, fazer investimentos ou fazer compras à prestação, desde que você esteja pagando as prestações em dia, que o seu orçamento esteja organizado, que haja um orçamento que você saiba: não, eu posso pagar até R$100 por mês de prestação. Vai lá na Adriana e compra com ela lá, por favor, ela precisa, é o trabalho dela. Vai, né? Então, precisa arrumar o carro, vai no irmão Giovanei, né, no irmão Edson também, arruma o carro. Se o seu orçamento está organizado, não tem problema. O problema é você ficar com prestações atrasadas, vencidas e pagando juros. Contas a vencer não são consideradas dívidas. Se forem pagas antes do vencimento, não é dívida. Nós podemos viver debaixo da economia de Deus e não debaixo da escravidão das dívidas. Faça um plano simples, um mapa para você sair das dívidas. Pode parecer difícil e grande no começo, mas nós comemos um boi aos pedaços. Hoje eu comi um monte de pedaços de boi. E eu consigo comer um boi no ano, mas eu tenho que comer um pouco por dia. Então você não precisa pagar todas as suas dívidas num dia, numa semana, num mês, mas você pode fazer um planejamento de pagar. Olha só, algumas dicas para você se planejar. Se quiser tirar foto desse slide, ou se quiser, depois nós podemos disponibilizar. Pode colocar depois no vídeo, Renan, será essa imagem? A gente vai disponibilizar no vídeo da mensagem. Olha, o que você precisa fazer? Ore e se una a sua família, a sua esposa. Casa dividida cairá. Não faça sozinho, marido. Não faça sozinha, mulher. Venda o que não estiver usando. Decidam juntos qual dívida pagar primeiro. Pague as dívidas, começando das de menor valor, mas pague todas.
pense em ter uma renda a mais. Trabalho não é maldição, meu irmão, trabalho é bênção. Existe uma confusão. Em Gênesis 2,15 diz que Deus entrega o jardim do Éden para Adão cultivar e arar. Ou seja, se ele não arava com pensamento, ele trabalhava. Mesmo antes do pecado, Adão trabalhava. Só que quando em Gênesis 3,15, eles recebem a maldição dos pecados e da desobediência, aí o texto diz, do suor do teu rosto comerá. Mas não é que o trabalho é maldição, é que o trabalho passou a ser doloroso, sofrido e dá sua dor. Mas o trabalho é bênção. As esposas podem trabalhar, devem ajudar na renda, mas faça conta, esposa. Porque tem muitas esposas que ganham R$1.000 e gastam 900 para pagar babá, pagar faxineira, cozinheira, e aí sobra R$100. É uma conta que não fecha. Trabalhar o mês inteiro, deixar o filho na creche e ainda ter que... Não sobra dinheiro nenhum do salário. Então faça a conta direito. Temos que fazer conta. Para ter a economia de Deus, nós precisamos conhecer a economia humana, né? Financeira. Contente-se com o que você tem. Não use cartão de crédito para tudo. Se você não consegue controlar, quebra o cartão, ou guarda num cofre e perde a chave, esquece a chave. Por favor. Contente-se com o que você tem. Mude até o seu estilo de vida, se for necessário. Não seja avalista em nenhuma circunstância, meu irmão. Cuidado. O homem sem juízo. Essa palavra aqui no hebraico significa um homem desmiolado. Com aperto de mão se compromete e se torna fiador do seu próximo. Não seja fiador. Cuide com o jugo desigual, não faça sociedade com pessoas ímpias. E se for fazer com crente, cuidado com quem você vai fazer. Porque às vezes também não dá certo. É jugo, tem que pensar em jugo. Eu posso caminhar junto com essa pessoa todos os dias. Deus confirma isso? Cuidado, não faça negócios com ímpios. Busque conselhos de pessoas de confiança, fiéis a Deus. Não vai buscar conselho com os amigos do futebol, porque eles vão dizer para você coisas erradas. Busque conselhos com pessoas de confiança e pessoas que temem a Deus, para te aconselhar bem. Na multidão de conselhos, há sabedoria, mas de conselhos bons, conselhos diante da palavra de Deus. E principalmente, não desanime, não desista. É difícil, mas a escravidão das dívidas é bem pior. Não desanime. Vai ser difícil, vai ser doloroso. E está falando uma pessoa aqui que é experiente nisso. É experiente nisso. Eu não tenho tempo para dar o meu testemunho, mas acho que a maioria da igreja já conhece meu testemunho na área financeira. E eu consegui sair das dívidas financeiras. Glória a Deus. Estou livre. E estou vivendo a realidade desse orçamento de Deus. Há muitos anos eu vivo esse orçamento. Você e seu cônjuge têm que se unir. Gaste menos do que você ganha, economize antes de gastar. Lembra de José no Egito? 20% da colheita ele guardava, e depois ele não passou fome, ele deu comida até para os povos vizinhos. É assim que funciona a economia de Deus. Quando você se posiciona e toma uma decisão de ser fiel a Deus, de servir apenas a Ele, e de não servir ao dinheiro, a sua vida financeira muda. Você verá o impossível acontecer, eu creio nisso, aconteceu comigo. Eu posso te dar certeza. Nas minhas contas, em 2004, eu levaria 36 anos para pagar a minha dívida. Dividindo o meu salário pelo que eu devia. Em 2005, eu fiz o dia D de ter pago a minha dívida. É sobrenatural ou não é? É sobrenatural. Quando você se posiciona, Deus vem com milagre. Deus faz a parte dele. Tem a sua parte, e Deus tem a parte dele. Voltando para a palavra dos talentos, eu preciso concluir. A lição dessa palavra, meu irmão, a lição dessa parábola, é que Deus não age na lei dos homens. Algo interessante acontece nesse texto. Deus pega o talento daquele que tinha 1 e dá para aquele que tinha 5. Você vai falar, Deus é injusto. Ele tirou do que tem pouco e deu para o que tem bastante. É um Robin Hood às avessas. Ele pega do pobre e dá para o rico. O que é isso? Nós pensamos da forma humana, mas Deus pensa diferente aqui. Deus não está olhando para a quantidade de talentos que aquele homem tinha. Deus está olhando para a fidelidade dele. Deus não olha para a quantidade de dinheiro que você tem. Deus não olha para se você tem muito ou se você tem pouco. Deus olha para a sua fidelidade para com Ele. A lição é que não importa quantos talentos você possua, Deus deseja que você seja responsável e fiel com o que Ele te dá.
Se você é uma pessoa digna de confiança, você será digna no muito. Mas se você não for de confiança no pouco, você também será infiel no muito. Essa é a lição que está nesse texto. Se você quer que Deus confie e dê mais a você, pare hoje de ser infiel a Deus, com o que você já tem. Não importa se você tem pouco ou se tem muito. Da mesma maneira que a água desce da montanha, o dinheiro corre para as mãos de quem é fiel e confiável. Oh, palavra poderosa. A questão não era ter muitos talentos, a questão era ser fiel a Deus. É ter sido fiel ao Senhor. As igrejas que são confiáveis também experimentam a generosidade dos seus membros e participantes. E se você não confia em seus líderes e em sua igreja, e você acredita mais nas notícias que saem lá fora, das igrejas que fazem administração incorreta e infiel das finanças do Senhor, se tem um bloqueio quando começa a falar em dinheiro por causa das notícias que você ouve de outras igrejas, eu queria que você refletisse e pedisse ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Por que eu tenho essa dificuldade? Porque se a minha igreja é confiável, se os meus pastores são confiáveis, se os meus líderes são confiáveis, por que eu não estou confiando em Deus e não estou confiando em ser fiel a Deus? Será que esse é o lugar que eu tenho que estar? Eu gostaria que fosse, mas se você tem dificuldade, se você tem desconfiança, procure ajuda, procure entender. Então, se somos indivíduos fiéis e confiáveis em nosso trabalho, no nosso ministério, nas nossas finanças, nós teremos crescimento. A palavra de Deus não te chama para ser bem-sucedido com o dinheiro. Deus te chama para ser fiel. Essa é a palavra-chave, meu irmão. Na finanças, a maneira de Deus. Deus não te chama para ser bem-sucedido com o dinheiro. Deus te chama para ser fiel. Para esse dia e para aquele dia. Deus vai te dar aquela palavra que Ele deu ao servo. Servo bom e fiel. Entra para o reino, venha para a alegria do seu Senhor. E eu quero encerrar essa palavra nessa noite, dizendo para você que 3 coisas precisam ficar na sua mente, no seu coração nessa noite. Você não é dono de nada. Você é administrador das coisas que Deus te dá para cuidar. E o seu chamado é ser doador e não recebedor. A Bíblia é muito clara nisso. Esses são os princípios das finanças à maneira de Deus. Seja o que for que Deus te deu, seja generoso com seus talentos. Faça um plano de servir servir apenas a um Senhor. Se livre das dívidas e comece a economizar para poder doar mais na obra do Senhor. Eu estou aqui diante de vocês para dizer que eu também cometi muitos erros financeiros. Mas eu estou caminhando em outra direção há algum tempo. Mas para isso eu tive que abandonar o meu passado para mudar o meu futuro. Isso aconteceu com muitas pessoas aqui. Um dia eu disse: Deus, eu estou cansado de ser escravo. Eu quero mudar a minha história. Eu me uni com a minha esposa, com os meus filhos, estabelecemos um orçamento. E nós seguimos esse orçamento e seguimos até hoje esse orçamento religiosamente. Muitas vezes eu me abstenho de sair, de viajar, de fazer congressos, porque não cabe no meu orçamento. Os pastores são prova disso. E eu não vou sair e gastar o meu cartão de crédito para depois eu ter que quebrar ele. Porque eu falei para você quebrar, se você não consegue controlar. Então, eu tomei essa decisão. E se você sair daqui essa noite apenas ouvindo o que eu ensinei, será mais uma mensagem que você ouviu. Mas a minha oração, a nossa oração agora, é que as palavras deste livro, as palavras desta letra, da lei do Senhor, as palavras do Senhor, possam entrar em ação na sua vida. Que elas desçam até o seu coração, que elas entrem no seu ouvido e vão até o seu coração, e desçam até as suas mãos, até o seu bolso. E você vai colocar essa palavra em ação e vai dizer: eu vou ser um praticante da palavra. Eu vou me submeter a Deus, eu vou submeter as minhas posses a Deus, eu vou pedir a Ele que mude o meu coração. Peça a Deus que te ensine a ser mais generoso, para ajudar a obra de Deus a crescer, para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Você é a igreja. E amanhã você vai voltar lá para o seu trabalho, você vai voltar lá para a sua escola, para o seu dia a dia. E se você for um administrador fiel, você vai mudar a história dessas pessoas. Você vai mudar a sua família. Você vai mudar o mundo. E você vai ser grato a Deus por esse dia que você ouviu essa palavra.
E você vai se alegrar com o Senhor até aquele dia. Amém?